A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Então, vamos para mais um vídeo. Hoje é o vídeo do pastor Antônio Júnior, né? Eu vou gravar ele aqui porque ele é manso ao falar. E cada um de nós que tem a missão de anunciar o evangelho ou anunciar, abrir os olhos da igreja, né? Como é o meu caso. Cada um tem um perfil de falar. Um é mais enérgico, o outro é mais... leva uma palavra de confronto que muitos não gostam, né, mas é necessário. E o pastor Antônio Júnior falou nessa oração, hoje a oração do pastor Antônio Júnior, irmãos, foi extraordinária, porque ele falou, é preciso ser confrontado, porque senão não tem transformação de vida, entendeu? É preciso dar uma palavra de confronto, às vezes, não é só palavras bonitas, entendeu? Mas as pessoas só querem ouvir palavras melosas, bonitas, né? Ela não quer ser confrontada. Porque o confronto, eu adoro ser confrontado por Deus. O confronto faz eu olhar para mim e reconhecer os meus erros e me arrepender. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Entendeu? Então, ele vai fazer essa pregação aí, essa oração, e eu vou pausar para explicar ali as coisas, tá? E o que eu ia falar? Eu acho que eu falo depois, né? Que Deus nos abençoe, nos conduza para falar conforme a vontade do Senhor, tá bom? Então vamos lá. Então cada um tem o seu perfil, tá? Eu tenho o meu, ele tem o dele, o outro tem o dele. Um vai ser mais enérgico, o outro vai ser mais manso, mais calmo, o outro vai ser mais confrontador, o outro vai ser... E às vezes eu falo manso também. Mas o meu chamado é mais para mostrar as verdades bíblicas e para dar orientação segundo a palavra de Deus, né? Não é muito canal de oração. E para... confrontar também as pessoas, porque o confronto é necessário para mostrar as verdades e para falar das coisas do final dos tempos, porque Deus me deu o dom de estudar sobre o final dos tempos, porque hoje isso não é pregado mais nas igrejas, estão ocultando o que vai acontecer no futuro nesse mundo aqui. Então Deus me deu essa missão, e ela é árdua, porque muitos não vão aceitar, entendeu? Tá? Então vamos lá pro vídeo, tá? Sem muitas delongas, vamos lá. Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui muito feliz, irmãos, porque eu estava orando e Deus colocou no meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que você está aqui não por acaso, não porque você simplesmente decidiu clicar nesse vídeo, mas é porque Deus já tem um propósito na sua vida. Você não foi criado à toa, você foi criado para a glória de Deus e Ele deseja fazer parte da sua vida. Lá em João capítulo 15, o versículo 14, Jesus disse assim: vocês serão os meus amigos se vocês fizerem o que eu lhes ordeno. Irmãos, a coisa mais importante na vida do cristão é obedecer a Deus, é fazer a vontade dEle. Porque não adianta nada, irmãos, nós vimos a igreja, nós cantamos louvores, nós mostramos para as pessoas que nós temos uma boa conduta. Só Deus sabe o que está no nosso coração. Só Deus sabe se nós estamos dispostos a renunciar à nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Eu costumo dizer que saber a vontade de Deus é muito fácil. O difícil é renunciar à nossa para fazer a vontade dEle. É muito difícil. Eu estou aqui hoje, irmãos, porque eu sou o resultado das renúncias que eu fiz lá atrás, que eu tenho feito. Então, irmãos, deixa eu comentar sobre isso aqui. Quando Deus chama você para a salvação eterna, não só para a missão, porque alguns são chamados para a salvação, outros para a missão. Você tem que entender que você tem que renunciar ao mundo. E renunciar ao mundo não quer dizer que você não possa se divertir, fazer planos, não é nada disso. É que você tem que renunciar. A oração de Jesus é assim. Perdão, irmãos, que eu estou comendo uma coisa aqui, porque eu estou na correria aí, né? Tem muitas coisas que fazer. Então, renunciar ao mal. Na oração do Senhor Jesus, ele falou assim, Pai, não digo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Do mal, do sistema do mundo enganador, que Satanás implantou aqui. Das mentiras dos governantes. Da vida ímpia que as pessoas vivem achando que está no caminho certo. Não tem nada demais. Aqui não é um vídeo para apontar erros de ninguém só. É para apontar erro para você se olhar de dentro para fora, uma reflexão.
não é para julgar, certo? Porque as pessoas usam isso de subterfúgio. Você tá me julgando? Não, não julgo ninguém, eu sou pecador tanto quanto vocês. Eu erro, esses dias eu errei, irmão. Esses dias eu desviei do caminho do Senhor, parei de orar, parei de ler a Bíblia, parei de fazer os vídeos, porque eu tirei os olhos de Jesus e pus em outra coisa, que era lícita, era coisa lícita. Eu queria tanto uma coisa lícita na minha vida, que eu achei que era de Deus, mas o inimigo usou para me enganar. Ele se transfigurou em anjo de luz. Só que eu voltei pro braço do Pai. Eu não vou falar exatamente o que foi, tá? Depois, se eu quiser, eu faço um vídeo sobre isso, mas eu não quero fazer porque envolve outras pessoas e eu não quero envolver pessoas nisso. Eu não quero. A minha intenção não é, né? Mas o que acontece, irmãos? Quando a gente chora não por tristeza pessoal nossa ou porque a gente está passando uma situação difícil. Também, mas a gente chora porque a gente fala de Deus para as pessoas, a gente vê as pessoas sofrendo e sabe o motivo por que elas estão sofrendo e a gente tenta alertar ela. Volte para o caminho do Senhor. Você não está colhendo as bênçãos porque você está agindo errado aqui e aqui. Você só está vendo os erros dos outros, mas não está vendo os seus. Você não está confessando os seus pecados. Para Deus te perdoar, você tem que confessar seus pecados e largar dele. Tentar, com o poder de Deus, largar os pecados. Largar a vida de pecado. E a vida de pecado não é só matar, roubar, não, irmãos. Eu sequestrar ou fazer coisas terríveis. É você invejar o outro. É você trair os outros. É você mentir. É você enganar. É você trapacear. Tudo isso é pecado aos olhos de Deus. E a gente já fez isso lá atrás. Eu já fiz. Só que hoje eu não faço mais. Entendeu? Meu coração está puro. Só que isso não significa que eu seja de Deus, que eu não vou errar. Que eu não vou tropeçar. Eu não vou viver em pecado. Mas vez ou outra, as intempéries da vida, as armadilhas do diabo, ou até mesmo o desejo da nossa carne, faz a gente errar com Deus. E a gente tem que ser humilde para reconhecer: errei, Pai, volto para o Pai. Peça para o sangue de Jesus te purificar, para Jesus interceder junto ao Pai, como seu advogado, para perdoar os seus erros. Muita gente não confessa seus pecados. Muita gente não reconhece que faz coisa errada, e se você não reconhecer, não tem remissão de pecado. Você tem que ir contrito para Deus e ser humilde e falar: errei, me conserta, Pai, de novo, me põe nos seus caminhos de novo. Mas as pessoas, elas olham e querem a bênção de Deus, mas não querem andar nos caminhos de Deus, não querem obedecer a palavra. Você não vai obedecer tudo, mas pelo menos os princípios bíblicos amar o próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo, você não tem que fazer mal aos outros, não tem que invejar, não tem que enganar, não tem que trair. Quem trai não está amando o próximo. Quem engana, quem mente, não está amando o próximo. Não estou falando de uma vez ou outra. Estou falando de você persistir em enganar as pessoas, persistir em trair, persistir em invejar, persistir nessas coisas. Entendeu? Não tem como Deus abençoar uma pessoa dessa, irmãos. Quando você reconhece que você está nesse caminho, você fala: Deus, me tire desse caminho. Esse caminho é mau. Eu não quero mais andar nesse caminho. Aí Deus te perdoa e começa a te abençoar. Enquanto você não reconhecer, Deus não vai agir. E às vezes ele pode até te abençoar provisoriamente por misericórdia, mas lá na frente volta tudo para trás. Por quê? Porque você está desobedecendo a palavra do Senhor, de amar o seu próximo, de não fazer inveja, de não trair, de não enganar, trair quem quer que seja, e de perdoar os seus inimigos. Porque sem perdão, lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso, a gente ora assim: Pai, perdoar os nossos pecados, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores, quem peca contra nós. Se você não perdoar, não tirar o rancor, perdoar não é conviver, é você pôr no esquecimento. Você não ter rancor, você não querer se vingar de uma pessoa que te fez o mal. Você ora a Deus para ela se converter, entregar a vida para Jesus, para ela não fazer mais mal para você, nem para ninguém, não é só para você. E não se vingar. E se ela não se arrepender do que ela te fez ou te fez a outros, a vingança é de Deus. É Deus que vai punir ela, não é você. Certo? Você não tem que punir. Certo? Porque você não é Deus para punir ninguém. Nem eu sou Deus. Certo? Então, se a pessoa não quiser aceitar, quando você fala de Deus, larga lá. Você fez sua parte. Se a pessoa não quer se arrepender, larga lá. Vai falar para outros. Entendeu? Se não frutificar a semente da palavra na mente, no coração dela, pode frutificar no futuro. Ela se arrepender lá. Se ela não se arrepender, ela vai dar conta a Deus, não é a mim. Certo? Então, a minha parte eu fiz. Então, irmãos, que acontece? Às vezes a gente fala: fulano, não é para apontar, para julgar. A gente fala: você está errando aqui, ó. Por isso que as bênçãos não estão vindo. Por isso que as bênçãos vêm e não duram. Porque você está persistindo no erro. Você não quer reconhecer o seu erro, só quer falar dos erros dos outros.
você não quer se olhar para dentro de si, você não quer para se consertar com Deus, porque se consertar com Deus é você se arrepender dos seus erros, reconhecer que você está errado, não só os outros, parar de olhar só para os erros dos outros e olhar para o seu, e se consertar com Deus e se consertar com as pessoas, entendeu? Então, a pessoa quer persistir no erro, a pessoa, ela não quer confessar seus pecados, então a vida dela trava, entendeu? Ela fica murmurando, reclamando, de tudo ela reclama, critica tudo, entendeu? As mínimas coisas ela critica, ela é perfeccionista. Nós não somos perfeitos, irmãos, nós vamos ser só perfeitos na glória. Até aqui nós vamos tá sendo aperfeiçoado, tá aprendendo, tá nesse mundo para aprender, para corrigir os nossos erros, aprender com os nossos erros e consertar. É para isso que nós estamos aqui. E ajudar os outros na mesma caminhada, mostrar a luz, mostrar para os outros, ó, você tá errando aqui, você tem que se consertar, pro seu próprio bem. Não é para ela, pro nosso bem, para ela não fazer mal pra gente, é pro bem dela, para ela não ir para perdição eterna. Porque não é Deus que condena, leva a pessoa à condenação, é a pessoa que se autocondena quando ela não confessa pecado, que ela não se arrepende dos seus erros, que ela não enxerga os seus erros e confessa a Deus, fala, ó, eu sou pecador, eu preciso, pecador, eu preciso de Jesus para aceitar Jesus, que ele veio ao mundo para morrer na cruz, para perdoar meu pecado, e o sangue dele me purifica de todo pecado. Ele é Deus encarnado e Filho de Deus, ele veio em carne e ressuscitou em carne e osso para pagar meu pecado. É isso, quando você faz isso, pronto, aí Deus, pelo Espírito Santo, vai restaurar a sua vida. Se você não reconhece que você erra, que você é pecador, você ainda não encontrou Jesus, você ainda não foi salvo, entendeu? Então você tem que se autoavaliar, porque muitos estão dentro da igreja e não estão salvos. Estão 40 anos dentro da igreja e não estão salvos. Estão lendo a Bíblia, mas ainda não, a palavra não entrou dentro do coração. Você não se olhou dentro para fora. Você só reconhece erro nos outros. Então, para você ser salvo, você tem que reconhecer os seus erros, para reconhecer seus pecados. Jesus veio para nos salvar do nosso próprio pecado, de salvar da nossa própria carne contaminada, de nós mesmos. Ele não veio salvar só nós, das pessoas que fazem o mal para nós. Ele veio também salvar dessas pessoas, salvar do mundo pecaminoso, nos salvar nos dar livramento do mal que veio contra nós, mas veio para salvar de nós mesmos, entendeu? A gente tem que ter esse reconhecimento, porque nós somos pecadores, entendeu? Então é isso, vamos lá de novo. O vídeo. Não estou falando isso por mal, eu estou falando porque eu fico triste em ver olhando a vida das pessoas ser destruída por ela mesma e não poder fazer nada, porque ela não aceita. Você vai falar, a pessoa rejeita, ela não aceita ser confrontada. Não vem falar dos meus erros não. Cara, é necessário que você fale dos seus erros e que eu fale dos meus para Deus e para as pessoas, para se consertar. Às vezes você errou com alguém, você vai lá, peça perdão. Eu já fiz muito isso. Eu errei, irmão, contra você, me perdoa. Por favor, eu errei que eu estava cego. Eu não entendia, agora eu entendo. Jesus me mostrou que eu estava errado. Pronto, isso é louvável diante de Deus. É você se humilhar diante de Deus e falar, Pai, eu sou pecador. Por isso, Jesus vai falar, as prostitutas e os publicanos, cobradores de impostos, estão entrando no reino dos céus antes dos religiosos. Porque o religioso é orgulhoso. O religioso só aponta dedo, só julga os outros, mas ele não enxerga o erro dele. Entendeu? Não adianta você ser religioso. Religião não leva para o céu. O que leva para o céu é o verdadeiro arrependimento dos seus pecados e aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, que ele veio como Deus encarnado em carne e ossos e morreu e ressuscitou em carne e ossos. É isso que te dá salvação. E você aplicar os princípios bíblicos na sua vida. Não é que você vai obedecer tudo o que a Bíblia diz. Você não consegue. Mas aplicar os princípios. Amar o seu próximo, não fazer mal, desejar o bem, não ter inveja, não mentir, não trair, não enganar. É isso. Se você aplicar isso na sua vida, o Espírito de Deus está em você. Entendeu? Vamos lá. E isso tem gerado na minha vida bênçãos sem medida, porque muitas vezes a bênção só vai chegar na sua vida no dia que você renunciar à sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Amém? É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero contar um testemunho meu também. Eu só peço que você se inscreva aqui no meu canal, porque todo dia, às 5 horas da manhã e 6 horas, conversar, falar das grandezas de Deus. Mas eu sei que a distância não vai nos impedir. A cada dia eu quero estar aqui orando por você, ungindo as minhas mãos com óleo, intercedendo pela sua vida, pela sua casa. E assim como eu já tenho visto muitos milagres acontecendo, com você não vai ser diferente.
persevere em oração aqui comigo, tá bom? Não adianta você orar apenas um dia, ou então orar só de manhã, ora comigo à noite também. Eu costumo dizer que quando você coloca Deus em primeiro lugar do seu dia e também na hora de dormir, tudo que acontece ao longo desse dia coopera para o seu bem. Então, é muito importante nós estarmos em oração, e eu sei o quanto é difícil nós orarmos sozinhos. Eu sei o quanto é difícil nós buscarmos a Deus sozinhos. Nós precisamos, irmãos, da comunhão com os irmãos. Ainda que à distância, Deus tem nos permitido viver a igreja, viver essa comunhão aqui na internet. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem, na verdade é uma parábola que Jesus contou, que eu sempre fui muito tocado por essa palavra, porque ela me confronta. E às vezes a gente precisa ser confrontado, não é verdade? Se a gente for ouvir só mensagem boa, mensagem positiva, isso não vai mudar o nosso coração. Nós precisamos ouvir uma palavra firme, uma palavra baseada em Jesus. E eu quero ler o que Jesus disse em Mateus capítulo 21, o versículo 28 ao 32. Preste muita atenção, olha o que ele disse. Um homem que tinha 2 filhos disse ao mais velho: Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. Mas o filho respondeu: Não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: Vá você. E ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus explicou: Eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. Amém? Olha, deixa eu explicar para você aqui. Aqui Jesus estava falando com os fariseus, com os religiosos da época, pessoas que faziam tudo certinho, tudo perfeitinho, porém eles estavam desobedecendo a Deus. Eles não criam em Jesus, não criam nos milagres que ele tinha feito. Eles questionavam Jesus o tempo todo, porque eles eram orgulhosos. Irmãos, a coisa mais perigosa na vida do cristão é o orgulho espiritual. É quando você já sabe de muita coisa, é quando você já sabe cantar todas as músicas, aí você acha você que já conhece muitas passagens da Bíblia. Irmãos, isso é um perigo, devemos tomar cuidado, porque senão a gente começa a achar que nós somos melhores que os outros, só porque nós estamos na igreja, só porque nós deixamos de praticar aquele ou aquele outro pecado, e aí nós começamos a julgar as pessoas, nós começamos a menosprezar as outras pessoas. E, irmãos, Deus, se tem uma coisa que Deus faz, é analisar o coração. Deus escolhe a pessoa pelo coração. Deus, ele pode ver uma pessoa suja, uma pessoa que aos olhos da sociedade é desprezada, mas Deus vai lá, ele enxerga o coração e ele faz questão de buscar essa pessoa aonde quer que ele esteja. Eu me lembro quando eu me converti, na verdade não fui eu que escolhi. Irmãos, deixa eu explicar isso aqui. A diferença de julgamento. Ele falou aí de julgamento, né? Tá meio escura a imagem aqui, que eu acabei esquecendo de clarear aqui no brilho, né, irmãos? Não leve a mal não, tá? Não sei se vai ficar boa, né? Depois eu vejo, eu acompanho isso aí. Então, que acontece, irmãos? Se vocês tiver brilho aí na casa de vocês aí, né, no celular ou na casa, põe no máximo, depois vocês diminuem, tá? Que eu esqueci de diminuir meu brilho aqui, ou aumentar o meu brilho. Não o meu, né, o da coisa, que o meu é do Espírito Santo, esse não diminui. Tentam diminuir, mas não consegue. Que acontece? Ele falou aí, julgar que nem os religiosos faz, porque eles se acham perfeccionistas. Eu já tive contato com pessoas perfeccionistas, que é tudo certinho, certo? Mas ela não crê em Jesus. Então, não adianta você fazer tudo certinho, porque assim, ele falou, as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino do céu primeiro que vós, entendeu? Porque eles estão se arrependendo. Não quer dizer que as prostitutas vão continuar sendo prostitutas e vão estar no reino do céu. Não é isso não. Que ele fala, nenhum imundo, nenhum impuro, nenhum devasso, nenhum avarento estará no reino do céu. Ele falou que, porque Jesus veio para os pecadores, ele quer dizer
que as prostitutas se arrependeram e largaram a vida de prostituição. E os publicanos, cobradores de impostos, que cobravam mais impostos do que era devido, eles se arrependeram e devolveram o dinheiro para as pessoas com que ele roubou. Entendeu? Então houve o arrependimento. E aí é onde que entra a chave, que eu falei atrás. Que tem que ter arrependimento. Sem arrependimento não tem remissão de pecados. Entendeu, irmãos? Ponha isso em mente, não tem remissão. Se você não se arrependeu, não entregou a vida para Jesus, não confessou seus pecados, então vocês ainda não estão salvos. Então revisa isso aí e vai para o seu quarto. Não é púlpito, subir no púlpito de uma igreja para aceitar Jesus de boca. Não, é uma coisa de dentro para fora, que nasce em você, é uma vontade interior, certo? De consertar a sua vida, largar a vida de pecado, seja ela qual for, e renunciar a vida de pecado, que nem ele falou, renúncia, e vir para Cristo e ter uma vida com Cristo, conduzida pelo Espírito de Deus. Lógico que você ainda vai pecar, mesmo sendo convertido, vai, mas você não vai viver em pecado mais. Você vai pecar vez ou outra por fraqueza da carne, mas aí você, quando sentir que vai pecar, ora a Deus, peça para Jesus te socorrer, e se mesmo assim pecar, vai lá, confessa ao Pai, fala: errei, Pai, pequei, não consegui, fui fraco. Isso não é símbolo de fraqueza, nem chorar. Fala que homem não pode chorar, não caia nessa, que isso é da mídia corrompida, mentirosa, sem vergonha, que fala que o verdadeiro, o homem para chorar, ele tem que ser muito macho. Por quê? Porque ele vai chorar, os outros vão ver e vai falar que ele é maricas, mas ele não é. Ele é o maior dos homens, porque Jesus chorou. Então Jesus era maricas? Jesus era maricas? Eu pergunto, irmãos, quem chorou? Davi chorou nos pés do Senhor. Davi era maricas? Salomão chorou, certo? E Davi era um homem de guerra, certo? Então não caiam nessas, irmão. Você não pode chorar por qualquer coisa, você tem que ser forte, você tem que ser lutador, se levantar das cinzas. E você sofreu, você caiu, levante a poeira, confesse seus pecados a Deus, levante a poeira e segue adiante, que Deus já te perdoou. Agora, se você não confessar e não mudar de vida, aí Deus ainda não perdoou, certo? Então você não pode ser maricas no sentido assim, ficar caído lá, ai, coitadinho de mim, eu sou vítima, fizeram isso comigo, que nem aí muita gente guarda rancor no coração, por isso, me prejudicaram. Sim, alguém te prejudicou, perdoa essa pessoa, coloque no esquecimento, levante a poeira, siga adiante e fala: eu sou mais que vencedor em Cristo, então eu vou superar o que a pessoa me fez, e eu ainda posso ser feliz com outra pessoa que vai me fazer feliz. Aí a pessoa, em vez dela pensar assim, ela bloqueia as bênçãos. Eu sofri com tal homem lá, ou com tal mulher, agora eu não consigo ser feliz, porque eu guardo rancor. Ela guarda rancor, ela fica guardando aquele rancor, e as pessoas que prejudicam ela vai se vingar. Aí ela não tem a bênção de Deus, aí ela não vai ser feliz mesmo. Ela vai pegar uma maldição hereditária. Por quê? Porque ela mesmo bloqueia as bênçãos. Em vez dela pensar assim, me machucaram, fizeram isso comigo, eu não vou fazer isso com ninguém, nem vou me vingar, eu jogo na mão do Senhor, que ela se converta, e que se ela não se converter, é Deus que vai tratar com ela. Então joga lá na mão do Senhor, não desejo mal, entendeu? E acha assim, porque as pessoas acham que um prejudicou ela, todo mundo vai prejudicar, que todo homem é igual, que toda mulher é igual. Ela está bloqueando as bênçãos dela, porque ninguém é igual a ninguém. E aí ela bloqueia uma pessoa de ser feliz com uma pessoa, porque ela fica guardando o rancor de outras, da vida passada dela, que ela sofreu lá atrás. Quebra com isso da sua vida, quebra com isso, irmãos, entendeu? Então ela não progride, ela fica travada ali, ela fica com medo, com receio. O verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo, com medo de viver, com medo de entrar em uma nova relação, com medo de entrar em amizade, com medo. Por quê? Porque fulano é sem vergonha, é falso, me fez isso, fez. Mas peça para Deus colocar pessoas verdadeiras no seu caminho, que Deus coloca. E mude o seu conceito, e mude as suas atitudes, e conserte os seus erros com Deus, e confesse seus pecados, para você ver se não muda o panorama na sua vida. Agora, se você não fizer nada disso que eu estou falando, vai continuar a mesma coisa, e você nunca vai entender o porquê. Por que nada acontece comigo? Por que nada dura? Por que as bênçãos não duram? Quando vem, dura pouco. Por que não vem? Por que eu oro e não vem? Porque você não confessa pecado, você não muda de vida, você não se arrepende verdadeiramente, porque você não continua invejando, mentindo, traindo. Você quer que Deus vai te abençoar se você está fazendo mal para os outros? Não tem como, irmãos. Entendeu? Então vamos lá. Mas foi Deus que me escolheu. Eu tinha 18 anos de idade, eu estava na minha melhor fase, eu tinha muita coisa para viver, muitos planos.
Mas então Deus, Ele apareceu no meu caminho, Ele me buscou, Ele foi lá naquele quartinho escuro que eu estava e Ele me resgatou. Irmãos, eu comecei a ouvir sobre o Evangelho através de um primo meu. Eu já contei muitas vezes aqui esse testemunho, mas é só para te dizer uma coisa. Aquela mensagem que eu comecei a ouvir, ela me confrontou. Porque a mensagem do Evangelho é: abra mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Irmãos, eu ouvi essa palavra. Aquilo mexeu comigo. Aonde eu ia, essa palavra... Olha, irmãos, e mais um ensinamento que eu aprendo que ele falou aí, ó. Sabe o que eu aprendo? Quando as pessoas têm uma visão errada, renuncia a si mesmo e renuncia à vida de pecado e se entrega a Jesus. Aí a pessoa fala assim: ah, tudo vai ser maravilha na minha vida. Você vai colher muitas bênçãos por isso, muitas, mas você vai passar por dificuldade. Eu passo, irmãos. Por quê? Porque o diabo não quer que você faça a vontade de Deus. Ele vai te atacar, vai te provocar, vai pôr pessoas ruins para te provocar. Vai ter muitas coisas também dificultosas. Mas lembre-se que nós somos mais que vencedores em Cristo. Quem entregou a vida para Jesus, por mais que venham as lutas, as aflições, as tribulações, Deus vai te dar vitória sobre ela. Não deixe o filme na metade, o filme só está andando. Aí você está sofrendo por fazer o bem, fazendo o que é justo, porque muitas pessoas fazem o que é justo e sofrem. Aí se pergunta: por que eu estou sofrendo se eu estou obedecendo a Deus? Mas você está sofrendo para Deus te capacitar. Deus está permitindo para você amadurecer sua fé. Mas você não vai sofrer a vida inteira, Ele vai te dar vitória. Lá no fim do filme, Ele vai te dar vitória. E vai ser tão grande, irmãos, vai tão grande a sua vitória, que você vai ficar sem palavras. Você vai agradecer o resto da sua eternidade por Deus, aqui e quando você chegar lá, entendeu? Porque para você ter a vitória, eu tenho um jargão que eu uso muito para meus irmãos em Cristo, quando eu falo com eles, né? Que sem luta não tem vitória. Se você não lutar, não passar por luta, por aflições, por tribulações, por dificuldades, você não consegue ter vitória, porque você não lutou. Entendeu? Você tem que lutar. Vamos, como soldado de Cristo, irmãos, vamos lutar, vamos ser guerreiro de Cristo, vamos pra cima. Caiu como soldado. Tem um filme que eu gosto muito de ação, né? Que eu comento muito sobre ele, né? Porque ele me ensina. Deus usa filmes para ensinar a gente. Deus usa novela. Deus usa pessoas. Deus usa o próprio erro. Deus usa nossos erros. Deus usa situações que a gente passa dificultosa para falar com a gente. E principalmente a palavra. Deus usa sonho. Deus usa um monte de coisa. Deus não está limitado, gente. Então, o filme Exterminador do Futuro estava falando da inteligência artificial, do mal que ela ia causar ao homem. Então, ela estava falando... o soldado estava lutando contra o robô lá, né? Aí o soldado ficou ferido e ele estava protegendo a mulher que mandou ele do futuro para o passado para proteger a mulher. Aí ele se feriu, aí a mulher ajudou ele e falou assim: acorda, soldado, acorda, levante, soldado, vamos para a luta, soldado. E é isso, irmãos. Você tropeçou aqui, você caiu, você pecou. Levante a poeira, confesse seu pecado, levante e vamos para a luta, soldado, vamos, você é forte, você não sabe, Deus falou para mim esses dias, irmão, você é mais forte do que você imagina, você não sabe o potencial, a força que tem dentro de você. Aquilo me animou, irmão, e eu chorei nos pés do Senhor, e eu clamei, eu falei: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Ele falou: meu filho, eu vi o seu erro, eu vi que você pecou, mas eu te perdoei já, você é mais que vencedor em mim, você pode, consegue, vai adiante que eu sou contigo. Não, aquilo me encheu, irmão, aquilo me encheu, cara, me encheu de uma alegria tão grande, entendeu? Que eu não coube em mim, mas eu chorei diante do pé do Senhor. Primeiro eu chorei de arrependimento, depois eu chorei de alegria, entendeu? Então é isso, irmãos, é isso. Pare de ficar remoendo as coisas e de se fazer de vítima e de... Você chora, pode chorar, pode. Abre o seu coração, rasga o seu coração diante do Senhor quando você erra. Errei, Pai, tropecei, falhei, fui fraco, não tive discernimento, me perdoa, cubra com o teu sangue, Senhor Jesus, descenda junto ao Pai, e Ele vai te perdoar, e siga adiante. Aí quando você chorou, tudo que tinha que chorar aos pés do Senhor, você siga adiante, se anime, sou forte, vou lutar, não vou desistir. Siga adiante, que você tem uma força interior maior do que tudo, que vem de Cristo. Cristo falou para mim: não desista. Se você desistir, aqueles que você leva a luz vai desistir. Não desista, não deixe o diabo te derrotar. Eu sou contigo, eu vou pisotear esse inimigo.
Ele está te atacando, eu estou permitindo para te aperfeiçoar. Deus usa até o próprio inimigo para derrotar ele mesmo. E usa ele para a gente fortalecer a nossa fé. O inimigo não passa de usado na mão de Deus. Você tem que ter isso em mente. Entendeu? Tudo que você sofre aqui, tudo que a gente sofre, que a gente passa de dificuldade, é para te passar pelo fogo para te provar, para te dar vitória. Você vai ser mais reluzente como o ouro que perece. Você vai ser vencedor, passando pela prova, passando pela luta, porque Deus já venceu por você. Então você é mais que vencedor. A sua vitória está lá na frente. Ela ainda não veio agora. Você está passando por luta, por aflição. Eu estou passando por luta. Eu estou sendo humilhado. Eu estou sendo limpando bosta. Eu tô fazendo isso aqui. Eu estou fazendo aquilo ali. Eu estou sendo humilhado. As pessoas estão me pisoteando. As pessoas estão me humilhando. Elas estão me rejeitando. Mas Cristo vai me dar a vitória. E essas pessoas, se não se arrepender de me atacar, de me humilhar, ela vai pagar uma conta tão grande, irmão. E vocês também que são de Deus, pensem nisso. Ela vai pagar não que a gente queira. A gente ora para que elas se arrependam. Porque eu fico triste quando uma pessoa faz maldade para outra. Não porque ela fez maldade para mim, mas porque ela está se autocondenando a si mesma. E ela vai dar conta a Deus. E ela vai sofrer imensamente. Não só no lago do fogo do inferno. Isso se ela não se arrepender. Se ela se arrepender, o Senhor resgata. Que o Senhor resgatou muitos assassinos que era da época do romano, que se arrependeram, certo? E Deus o perdoou. Ele colheu consequência do seu ato? Colheu, mas ele foi para a vida eterna. Então, Deus perdoa se você se arrepender. Então, e se você não se arrepender das suas maldades, Deus vai dar paga. E Deus vai derrubar, vai envergonhar na minha frente todas as pessoas que me humilhou. Deus vai derrubar na minha frente. E Deus vai, e ainda aqui, nessa terra, e ainda vai para o lago do fogo do inferno. Não é que eu queira, mas é porque a pessoa não quer se arrepender. E ela vai sofrer por toda a eternidade, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, e ranger de dente de dia e de noite, perturbação na mente de dia e de noite, para todo sempre longe da face do Senhor, porque ela não quis se arrepender das suas maldades. É isso, entendeu? Desculpa eu falar com tanta veemência, mas eu preciso dar o chacoalhão em algumas pessoas, porque as pessoas não enxergam. A gente fala com mansidão, com mansidão não está funcionando. Aí a pessoa não se olha, ela ainda rejeita. Então, aí cabe a própria pessoa com Deus. Aí não cabe mais a mim, não cabe a mais pastor, não cabe a mais ninguém. É você e Deus. Aí é você e Deus. Entendeu? Vamos lá. Voltava o meu coração e eu pensava: eu sei que eu não sou salvo porque eu faço muita coisa errada. Eu sou pecador, eu sou sujo. E eu sei que eu ainda, no meu coração, eu não entreguei minha vida para Jesus. Jesus ainda não é o meu Salvador. Irmãos, todas as pessoas à minha volta podiam achar que eu estava mudando de vida. Afinal de contas, eu já estava indo na igreja. Já fazia mais de um mês que eu estava indo na igreja. Eu já comecei a cantar louvores, eu comecei a gostar das pregações, mas lá no fundo eu sabia que eu ainda não tinha renunciado à minha vontade para fazer a vontade de Deus. E foi então que numa vigília de oração, eu estava ali junto com os irmãos e eu ouvi mais uma palavra forte que bateu no meu coração. Naquele momento, eu tomei a decisão e eu falei: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, me tira dessa vida bagunçada que eu estou, eu arrependo dos meus pecados. Naquele momento, irmãos, foi a hora em que o Espírito Santo de Deus entrou no meu coração. Ele mudou completamente a minha vida, o meu coração. Eu tive paz pela primeira vez na minha vida. Eu já tinha experimentado muitos prazeres da carne, muitos prazeres do mundo, mas nada se comparou com aquele momento em que eu entreguei a minha vida para Jesus. Da mesma forma, você pode ouvir todas as orações, todo dia, de manhã e de noite, e mesmo assim, Deus sabe se você realmente se entregou a Ele ou não. A partir daquele dia, irmãos, não foi fácil. O inimigo se levantou poderosamente, o diabo tentou de todas as formas me tirar desse caminho, mas eu tomei a decisão: eu vou obedecer ao meu Pai, eu vou renunciar tudo aquilo que não agrada a Ele, eu quero somente aquilo que Deus tem para mim. E as pessoas, irmãos, elas têm uma ideia errada. Elas acham que renunciar à sua vontade é você não poder ter planos mais, é você não planejar a sua vida, você não ter sonhos. Não tem nada a ver com isso. Mas a verdade é que você vai estar disposto a abrir mão de qualquer coisa, se não for da vontade de Deus para a sua vida. Amém? Eu vejo um exemplo muito claro na Bíblia, na vida de Davi. Davi, ele queria muito, ele tinha um sonho de construir um templo para Deus. Mas Deus falou: você não vai construir, porque as suas mãos estão sujas de sangue, você é um homem de guerra, eu vou fazer com que o seu filho construa.
Então Davi teve que renunciar à sua própria vontade. Eu vejo o exemplo de Jonas, o profeta Jonas. Ele sofreu absurdamente porque ele não quis fazer a vontade de Deus. Apesar de já ser um profeta, ele decidiu ir na direção oposta. E o que aconteceu? Ele colheu tempestade. Veio uma tempestade, ele estava fugindo no barco, os marinheiros lançaram ele no mar e ele foi engolido por um peixe e a misericórdia de Deus alcançou ele. Depois de 3 dias, ele foi lançado de volta à terra, até que enfim ele foi obedecer a Deus. E o que dizer de Jesus, né, irmãos? Jesus estava lá no Getsemane e ele chegou a suar sangue, porque ele não queria... Ele sabia que a cruz seria pesada demais. Jesus não tinha pecado, mas ele sabia que todos os pecados da humanidade cairiam sobre ele. E ele enfrentaria a pior dor, a pior solidão de todas, a ausência do Pai. Porque por um breve momento o pecado entrou na vida dele e Deus teve que virar as costas, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Então, irmãos, todas essas pessoas que eu disse tiveram que obedecer a Deus, porque vale a pena, irmãos. É a única coisa que nos dá uma satisfação, um sentido para a nossa vida. Tem muitas pessoas aí que estão ganhando muito dinheiro, prosperando, tudo dando certo, aparentemente. Só que elas não têm a paz. Por quê? Porque elas sabem lá no fundo que elas ainda não se entregaram a Jesus. Então, voltando aqui na parábola, Jesus está falando com os fariseus, com os religiosos. E ele contou essa história, dizendo que um pai tinha 2 filhos. Ele falou para o filho mais velho: filho, vai trabalhar lá no vinhedo hoje. E o filho disse assim: pai, eu não vou não. Mas então passou os dias, ou passou um tempo, e ele decidiu ir. E então o pai chegou para o outro filho mais novo e ele falou: filho, vai trabalhar hoje no vinhedo. E o filho disse: pai, pode deixar, eu vou sim. Só que ele acabou não indo. E aí Jesus perguntou para os religiosos: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles disseram: foi o primeiro. Aquele não queria, mas mudou de ideia e foi. Irmãos, Jesus completou dizendo: olha, da mesma forma, os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Por quê? Eles viram o que eu fiz, os milagres, e eles creram em mim. E vocês estão aqui, ó, vendo todo tipo de milagre, ouviram a mensagem de João Batista anunciando que eu viria a este mundo e vocês não estão crendo até agora. Irmãos, eu creio que essa mensagem hoje é muito importante para nós. Não adianta apenas ouvirmos o Evangelho. Precisamos colocar em prática. A fé sem obras é morta. Talvez você chegou aqui hoje e você está num relacionamento que você sabe que não é de Deus. Aquela pessoa está te levando para o pecado. Você precisa tomar uma posição. Não adianta você estender, não adianta você continuar no pecado e dizer que ama a Deus. Você precisa renunciar. Irmãos, é isso que vai mostrar o quanto você ama ao Senhor. Amém? Lembra do versículo que eu citei no começo aqui? João 15, versículo 14. Jesus disse: vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Irmãos, eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero ser aprovado por Deus. Não adianta apenas eu ser usado por Deus. Porque toda pessoa que usa o nome de Jesus, toda pessoa que prega a palavra de Deus, é a boca de Deus. Mas eu não quero só ser usado pelo Senhor. Eu quero também ser aprovado. Assim como o apóstolo Paulo disse: eu esmurro o meu próprio corpo dia após dia, porque eu não quero ser reprovado por Deus. Eu quero ser amigo do Senhor. E se você também deseja ser amigo de Deus, escreva aqui nos comentários: eu quero ser amigo de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, hoje é um novo tempo, se você está disposto agora a fazer a vontade do Pai. Amém? Eu quero orar então pela sua vida. Ó, irmão, eu não vou pegar a oração, que o vídeo já tá grande, tá? Vou dizer as últimas ressalvas aqui. O que acontece? O que ele falou ali aconteceu comigo. Eu tava numa situação e eu tive que renunciar. Por quê? Porque não era da vontade de Deus. Se fosse, daria tudo certo. Como não estava dando certo, estava em muita confusão, Deus me avisou antes. Falou assim: olha, eu não sou Deus de confusão, eu sou Deus de paz. E eu não escutei. Aí depois ele usou pessoas e falou para mim também. E eu não ouvi. E depois eu tive que colher algumas consequências, que ainda bem que foram pequenas por enquanto. Porque pode ser que eu colha lá na frente, tá? Então eu orei para Deus para mim não colher grave. Mas se eu colher também já estou preparado, porque eu errei.
certo? Fui eu que errei. Não adianta eu falar aqui para vocês e pregar e depois não aplicar na minha vida. Eu aplico os princípios na minha vida, aplico tudo que eu aprendo da palavra na minha vida, só que isso não quer dizer, por mais que eu conheça da palavra, que eu não possa cair. E nem, você vê quantos pastores que eu conheço que já voltou para as drogas, já voltou para a vida antiga e não voltou mais. Graças a Deus que Deus fez que eu voltasse, porque eu podia não voltar mais, irmãos. Entendeu? Então não é o tanto que você conhece, é o tanto que você pratica. Se você conhece pouco e põe os princípios bíblicos, por que eu falo para ler as escrituras? Não é que ela vai te salvar. Ela vai te salvar, mas não é somente ela. É você aplicar. Se você conhecer, muitos pastores conhecem de Gênesis e Apocalipse, mas não aplica na vida dele. Não adianta nada, ele não vai ser salvo. Então, muitos conhecem pouco e aplica. Não estou incentivando você não estudar as escrituras. Pelo contrário. Por que você tem que estudar? Porque aí você vai saber identificar qual é a vontade de Deus para a sua vida e como que você tem que andar nesse mundo obedecendo a palavra. Porque muitos não lêem a Bíblia e estão fazendo coisas que acham que é certo e é errado. E está indo para o caminho errado e vai sofrer as consequências. Entendeu? Então a Bíblia é uma bússola. Ela vai te apontar, ó, viva assim, não viva assim. Faça isso, não faça aquilo. Para você saber o que é certo e o que é errado. Porque o mundo te ensina falando que coisas são certas sendo erradas, sendo contrário à Bíblia. Então o mundo é ilusório, é enganoso. A mídia é enganosa, o governo é enganoso, tudo é enganoso. A única verdade está em Cristo. A verdade a gente transmite da parte de Deus. Não que ela esteja em nós, ela está em nós porque a gente aceitou Jesus. Mas a gente falha também, nós que somos de Deus. Mas Deus não falha. Então a única verdade está em Deus. Se Deus está falando que aquilo, a mídia é errada, o governo é errado, corrupto, que tudo é errado. Por mais inteligente que eles sejam, são errados. Deus falou, são pecadores. Estão levando vocês para o engano. Você vai acreditar mais na palavra do Senhor ou na palavra de homem? Pecador, que nem eu e você. Então, aí é uma escolha. É a escolha de cada um. Ninguém pode forçar ninguém a nada. Entendeu? E a gente fica triste, porque a gente está vendo a pessoa indo para a perdição e não pode fazer nada. Não fica triste porque ela está nos atacando. Fica triste porque ela está se autocondenando a si mesma. Quando você faz qualquer tipo de maldade para a pessoa, você se autocondena a si mesmo. Entendeu? E nem enxerga isso. Acha que está no caminho da luz. Não chama o mal de bem, Deus falou. Ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Ai daquele. Então, né? E aí, irmãos, que ele falou, tem que fazer renúncias. E eu renunciei, eu saí fora. Porque eu falei assim, ó, Deus está falando que não é. Pode ser que as pessoas se transformem e voltem para o caminho de Deus e Deus volte. Deus, eu não estou falando eu. Põe a pessoa de novo no meu caminho, se ela se reestruturou a vida dela, pode. Mas pode ser que Deus ponha outras pessoas, pode ser que Deus me afaste daquela pessoa, que eu não desejo mal para a pessoa, que eu desejo tudo de bom, tudo de mais maravilhoso, sem hipocrisia nenhuma, mas que ela lá e eu aqui. Por quê? Porque senão, se eu viver a vida que a pessoa vive, eu vou me afastar do caminho de Deus. Entendeu? Porque Deus não vai pôr pessoas, seja amigos, seja parceiros, cônjuge, na sua vida que te afasta de Deus. Deus vai pôr pessoas que você leva ela para Deus e ela leva você para Deus. Entendeu? E a gente precisa ter intimidade com o Senhor. Intimidade é palavra, leitura da Bíblia e oração. Entendeu? E louvor. Entendeu? Louvar o nome de Deus. Se você faz seu próprio louvor, que tem muito louvor aí pernicioso. Eu canto o meu próprio louvor. Eu glorifico o nome do Pai, não o meu. Entendeu? Eu sou falho. Entendeu? E muitos cantam louvor glorificando o homem. Que homem o que, rapaz? O homem é falho, que nem eu e você. Tem que glorificar a Deus. E se Deus não fizer, Ele é Deus na minha vida. Porque Ele já me deu a salvação eterna. Por meio do seu Filho Jesus. O que eu quero que ter mais? O resto é lucro. Buscar primeiro o reino do céu e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Se você buscar as coisas celestiais, as bênçãos celestiais e espirituais, a bênção materiais vai vir sem, como consequência dos seus atos bons. Entendeu? Não precisa nem você pedir às vezes. Você pode pedir? Pode. Mas você está obedecendo a palavra? Aí é que tá. Tá bom? Se inscreva no canal, deixa o like, que se gostou, dislike. Badalha o sininho de todas e até o próximo vídeo, viu? Deus abençoe a todos. Obrigado por ver o meu vídeo. Fui, amo todos vocês.